vocês a gente começar a entrar no clima. Faltaram alguns conteúdos, sim, mas assim, a gente vai fazendo as questões, e o que eu não tiver feio, o que eu não tiver falado, eu vou mandar o material para vocês, por conta de tempo mesmo. Enfim, mais um ano, gente, hoje é dia 3 de novembro, mais um ano voou, não passou, não, ele voou, ele piscou. Enfim, vamos lá. Gravando, sim, vou abrir aqui. Estão vendo aí a apresentação direitinho? Sim. Então vamos lá, gente. Entrando no clima do Enem. Membrana plasmática. Não é a primeira questão que aparece. Toda prova tem pelo menos uma questão relacionada à membrana, tá, gente? Pelo menos uma questão. Eu sei que o assunto membrana plasmática ele é extenso, tá? Ele tem bastante peculiaridades, vamos dizer assim, mas assim, o Enem sempre arruma um jeito de chegar até a membrana, que seja com transporte pela membrana, que seja, nesse caso aí, a estrutura da membrana, composição da membrana, que é um exemplo também, ou seja, membrana plasmática é um tipo de, de questão que o Enem gosta bastante. Vamos lá. Essa prova é de 2019, tá? Enem de 2019. A ordem das questões não é aleatória, não. Eu peguei a ordem de alguma prova, mas eu não vou saber qual prova que é, não. Qual cor que é da prova, não. Enfim, não tem problema, porque as questões são a mesma, o que diferencia é a ordem dessas questões, tá? Vamos lá. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Aí mostrou um fosfolipídio básico, tá? Existem vários tipos de fosfolipídios, e esses fosfolipídios, eles são responsáveis, na verdade, os fosfolipídios são responsáveis pela formação de um meio extra e meio intracelular, ou seja, eles são responsáveis pela formação da célula, tá? Vamos lá. Todo fosfolipídio é dessa maneira aí, tá? Eu tenho uma cabeça polar, que é o grupamento fosfato, e o que a gente chama de cauda apolar, tá? Que é o lipídio, que é formado pelo álcool, né? Pelo glicerol, mais pelos glicerol, mais os ácidos graxos, perdão, tá? Vamos lá. Todo fosfolipídio, deixa eu pegar minha canetinha, todo fosfolipídio, ele é dessa maneira. Ok. Membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é feita exatamente, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, eu tenho uma camada aqui e eu tenho uma camada aqui. Ok? E isso é claro. E a fluidez da membrana é a principal característica que você tem que guardar, porque o modelo desse exemplo, né, o modelo é chamado de mosaico fluido. Mosaico porque as proteínas elas se movimentam livremente por essa membrana. Então, ou seja, cada hora elas estão em um lugar, tá? E fluido por quê? Justamente por conta dessa possibilidade de movimentação. Ou seja, eu gosto sempre de lembrar da membrana plasmática como se fosse uma bolha de sabão. Provavelmente vocês já viram uma bolha de sabão. Se não viram, quando terminar a aula, vocês vão fazer uma bolha de sabão grande, enfim. E observar. O que acontece quando você observa a bolha de sabão?
A bolinha de sabão parece que tem uma coisinha, tipo uma natinha movimentando-se por cima. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas eu sempre gosto de lembrar da membrana plasmática assim, porque eu vejo essa movimentação dessa estrutura, né? Até mesmo quando faz umas pequenas bolinhas assim, aquelas bolinhas podem se movimentar. Então, eu sempre penso assim na membrana plasmática justamente por conta dessa movimentação. E essa movimentação significa o fluido dessa característica. Ou seja, eu tenho uma camada de fosfolipídio aqui e tenho outra camada de fosfolipídio aqui, só que essa camada, ela se movimenta uma sobre a outra. Ou seja, eu não tenho uma interação significativa entre os fosfolipídios, porque eu permito essa movimentação. Camada de cima, camada de baixo, eu não tenho essa interação. O próprio enunciado diz que isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Ou seja, perdão, o próprio texto está me dando a resposta, tá? Se eu tenho muita interação entre os fosfolipídios, eu não tenho fluidez. E a membrana plasmática, ela é fluida. Ela é movimentada, ela é. Aí, fugiu a palavra. Ela é dinâmica, tá? Ela não é parada, ela não é estática, ela é dinâmica. Ou seja, eu tenho que achar uma das opções, tá? Tanto que o texto fala assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrados na figura 1, 2, 3, 4. E a pergunta é, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Bom, se eu quero que haja essa fluidez, se eu quero que isso aconteça, eu posso ter interação entre os fosfolipídios? Eu não posso. Então, a resposta é mais clara, não tem como, porque a única que não tem nenhum tipo de interação, olha, os fosfolipídios não interagem entre si, é a número 2. Então, a que tem maior fluidez é a número 2, tá? Isso do ponto de vista da biologia, eu falo isso para vocês porque a gente sabe que a membrana é fluida, tá? Só que existem, sim, vários tipos de fosfolipídios e aí entra a parte da química dessa questão. Essa questão aí, ela entrou bem contextualizada, tá? Que você poderia responder livremente em relação somente à química, porque o próprio texto diz, eu não posso ter interações entre os fosfolipídios para que haja fluidez, tá? Tanto que aqui no 1, olha, eu tenho fosfolipídio, ó, a cauda hidrocarbônica está ligada, aqui também, enfim. Se elas estão ligadas, então eu tenho uma interação forte que impede essa movimentação. E todas as outras alternativas têm a mesma interação. Ó, aqui eu tenho interações, aqui eu também tenho interações, ou seja, isso tudo que atrapalha a fluidez da membrana, tá? E o que acontece? Quando eu tenho uma cadeia saturada e a outra insaturada, isso facilita grandemente que não existam interações, tá? Isso facilita grandemente que não existam interações, tanto que vocês podem, deixa eu apagar aqui para vocês verem novamente. Nota que entre os fosfolipídios que têm uma cadeia saturada e uma insaturada, eu não tenho interação, tá? Conseguiram perceber isso daí? Sim. Sim. Conseguiram entender do ponto da biologia e do ponto da química? Sim. Então tá. Vamos lá. 2, tá? Lembrando que não está na ordem igual todas as provas, não. Eu não lembro qual cor foi a prova que eu tirei essa daí. Tá? Vamos lá. Essa daí é simples. O texto só faz a gente ficar confuso. Confuso não. Minha. O texto só faz a gente achar que é uma coisa mirabolante, mas não é. A poluição radioativa compreende mais de 200 nucleotídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90.
A maior contribuição de radionucleotídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e, em razão da sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Está aí a questão está aí. Tá? Ao entrar em uma cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Essa daí a gente falou e tem pouco tempo. Em qual tecido que eu vou encontrar o estrôncio 90 no caso dessa contaminação? Vocês saberiam me responder? Eu acho que por ter falado de cálcio seria no ósseo. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque essa questão ela fala do sal mineral e aonde ele está. Essa questão de sais minerais, tá? Sais minerais e aonde que esse sal está presente. Nesse caso aí, está falando que o estrôncio 90, você não tinha que saber nada do estrôncio 90, muito menos do césio 137, só que ele me deu a informação que eu precisava, que o estrôncio 90, em muitas processos biológicos, pode substituir o cálcio junto com o carbonato. E o tecido que está cheio de carbonato de cálcio é o tecido ósseo, tá? É uma tecido simples, foi ótimo. É uma questão simples e direta, tá? Que eu não tenho que ficar preocupada com palavras tipo radionucleotídeos, antropogênicos. Não preciso saber que isso aconteceu na década de 1950 e 60. O que eu tenho que entender é o que está escrito no enunciado. O estrôncio 90 pode ser acumulado nos organismos vivos. Ok. E, em razão da sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio. Se eu vou substituir o cálcio, dos tecidos que eu tenho presentes aqui, o que eu tenho mais cálcio de lavada, né, de longe, é o tecido ósseo. Ok aí? Olha que questão simples, direta, e não foi difícil. Não é uma questão difícil essa, não. Ok aí? Ok. Vamos lá. Nossa, quanto tempo que eu não via questões de botânica. Veio questão, né, em 2020 veio, em 2019 também. Vamos lá. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Tá? Que está aqui, a aparição de embriões, tanto que todas as plantas são chamadas de embriófitas, porque até então eu não tinha, nas algas eu não tenho formação de embrião, tá? A característica 2, nota aqui, ó, hepáticas, antóceros, musgos, o que tudo é briófita, tá? Na característica 2 aqui, ó, a característica fala tecidos condutores verdadeiros. Por quê? Tecidos condutores, as briófitas não possuem tecidos condutores, ou seja, as briófitas não possuem xilema e floema. Melhor que isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. O quadro que estava lá na questão do Enem é mais ou menos isso aqui. A gente não falou, tá? E esse quadrinho que eu vou mostrar, essa filogenia e o quadrinho que eu vou mostrar, eles resolvem 90% das questões relacionadas ao reino plantar do Enem, tá? Ao reino vegetal. Vamos lá. Primeiro, as algas verdes são consideradas, vocês estão vendo aí, não estão?
Sim. As algas verdes são consideradas as ancestrais dos vegetais. Ok. Eu tenho 4 grupos vegetais: briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. E as principais características é o que eu vou falar aqui para vocês agora. É o que vocês precisam saber de verdade. Primeiro, a partir das algas verdes, a principal característica que apareceu para surgirem os vegetais, evolutivamente falando, é o embrião, a formação de um embrião. Porque até então eu tinha a reprodução de uma forma diferenciada, por alternância de gerações, eu tinha a formação de um ser vivo a partir da união de gametas, ou até mesmo por divisão binária, ou seja, reprodução assexual. Mas vamos lá. Embrião retido no gametângia, ou seja, todos os vegetais são chamados de embriófitos, por quê? Porque formam embriões que ficam retidos em algum local, tá? Bom, aí eu tenho o grupo mais primitivo, que são as briófitas. O grupo mais primitivo de lavada, ele é o mais primitivo, tá? Ele não tem nada. Ele não tem raiz caulifolha, ele não tem vasos condutores de seiva, ou seja, ele não tem xilema e floema, não tem, tá? O ciclo de vida dele é diferente dos demais, porque ele tem a estrutura que forma gametas, que é a chamada de gametófito, ele tem essa estrutura predominante e essa estrutura é haploide, ou seja, a parte que a gente conhece das briófitas, tá vendo? Aqui, peraí. A parte que a gente conhece das briófitas, que é esse verdinho aqui, ó, é uma estrutura haploide, tá? É uma estrutura haploide chamada de gametófito, tá? Então, a briófita não tem nada. Não tem tecido verdadeiro, não tem tecido de condução, não tem, não tem. O gametófito é a fase predominante, que é uma fase haploide. A fase diploide é uma fase transitória, é aquela que aparece e desaparece rapidamente. Enfim, a briófita é toda diferentona, tá? Bom, a partir das briófitas surgiu uma característica, os vasos condutores de seiva, tá? A partir daqui, do surgimento dos vasos condutores, todo mundo tem vaso condutor. Então, xilema e floema, tanto pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem, tá? As pteridófitas são as samambaias que a gente conhece. Briófitas e pteridófitas são plantas que são consideradas vegetais inferiores. É um termo incorreto de se usar, tá? É incorreto porque não tem superior e inferior, eu tenho características mais adaptáveis e menos adaptáveis, enfim. Mas ainda tem provas que usam vegetais superiores e vegetais inferiores. O Enem, eu acho que não usa mais, não. Enfim, tá? Mas elas são consideradas erroneamente como vegetais inferiores porque ainda dependem da água para a reprodução, tá? Nossa, ainda dependem da água para a reprodução. Tanto a briófita quanto a pteridófita dependem da água para a reprodução, tá? Ou seja, elas não têm uma maneira de fertilização sem que tenha água presente. Bom, porque a água é responsável por fazer o gameta masculino nadar até o gameta feminino. Ok. A partir do momento que as plantas ficaram independentes da água, tá? Para a reprodução, eu tenho a formação de uma estrutura. Aliás, elas ficaram independentes da água para a reprodução justamente por causa da presença da semente, porque a partir de agora eu tenho uma estrutura que protege o embrião, que é chamada de semente, e a produção de pólen, que até então não existia, tá? O pólen é uma estrutura que protege o gameta feminino e é a estrutura que transporta, perdão, falei gameta feminino, é a estrutura que transporta o gameta masculino do vegetal, tá? Ou seja, tanto que a gente já ouviu falar várias vezes o termo polinização. A polinização é o transporte do pólen até a planta feminina, né? Até a parte feminina da planta. Enfim. Então, a partir do momento que surgiram a semente e o pólen, as briófitas e pteridófitas ficaram para trás nessa filogenia.
eu tenho o surgimento de um novo grupo, que são as gimnospermas. Tá? As gimnospermas possuem semente, produzem pólen, porém essas sementes elas são nuas, tá? Elas somente são as sementes protegidas por uma casca. Eu não tenho uma estrutura protegendo a semente, que é o que a gente conhece na angiosperma. Eu não tenho um fruto, tá? Então, quando eu tenho semente nua, eu estou falando de gimnosperma, principal representante, eu não estou falando do pinheiro. Quem não conhece o pinhão? Quem nunca viu o pinhão? O pinhão, nem que seja por imagem, tá, gente? O pinhão, ela é a semente da gimnosperma, lógico, né? O principal representante é o pinheiro, tanto que a gente vê aqui em Volta Redonda, eu não sei onde é que eu vou encontrar pinha. Eu não lembro, enfim. Eu não lembro se no zoológico tinha. Não tinha, não. Mas, enfim, as pinhas. Quem nunca viu aquela pinha de Natal? Aquela pinha que todo mundo usa para decorar Natal, ela é o estróbilo, que é a estrutura reprodutora de uma gimnosperma, tá? Não é uma flor. É chamado de estróbilo e é de uma gimnosperma. A única que tem estróbilo é gimnosperma, tá? Então, a partir da aparição da semente e dos grãos de pólen, eu tenho o que a gente chama de vegetais superiores, o que é um termo, volto a falar que é um termo incorreto, tá? Bom, ok. Tenho lá a formação da semente. E o que isso fez de bom para o reino plantar? Tá? O reino plantar e reino planter, não tem importância da maneira como é falar, tá? A partir do surgimento da semente, as plantas, primeiro, elas acabaram com a dependência da água para a reprodução, ou seja, elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Tá? Então, foram as gimnospermas que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Tá? Se a pergunta foi essa, a gente fala isso dos animais, fala isso dos vegetais também. No caso dos animais, quem conquistou definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis, no caso das plantas, foram as gimnospermas. Tá? Bom, mas a partir das gimnospermas surgiu mais uma característica, que é a aparição de duas estruturas muito importantes, que são as flores e os frutos. Importantes por quê? Primeiro, as flores, elas são os órgãos reprodutores de uma angiosperma, que é o grupo mais adaptado, que é o grupo com melhores características, tá? Vocês podem encontrar em questões que é o grupo mais evoluído. Enfim, as angiospermas, elas são os vegetais, tá? O grupo de vegetais que tem a maior distribuição no planeta. Por quê? Justamente por conta da aparição dessas duas características, que são flores e frutos, tá? Por quê? Vasos condutores de seiva, elas têm, a produção de semente, elas têm. Só que, além disso tudo, elas têm a produção de flores e frutos. Por que a aparição da semente, flores e frutos foi importante para a conquista do ambiente terrestre? Tá? Eles adoram associar essa evolução, no caso do reino plantão. Tanto que a questão, ela fala exatamente dessa evolução. Tá? Enfim, a semente possibilitou o quê? Que o embrião ficasse protegido. Ou seja, agora, além de formar o embrião, ele fica protegido e dormente dentro de uma semente. A semente é uma estrutura nutritiva que envolve o embrião. E ela tem a reserva nutritiva necessária para o início de uma germinação. E o que isso ajuda? Gente, eu posso levar uma semente a quilômetros de distância da árvore que eu peguei. Eu posso pegar a pinha de um pinheiro cheia de pinhão e levar a quilômetros de distância. E aquela pinha, que é a semente, vai fazer o quê? Ela pode cair no chão e germinar a quilômetros de distância. Isso é o que a gente chama de dispersão de sementes, tá? A gente pode fazer isso. A gente tem uma ave que faz isso, que é a gralha azul. Várias questões acabam utilizando esse exemplo, que elas comem essas sementes ou então elas vão levar para algum lugar essa semente, elas deixam cair, enfim. Eu tenho uma maior dispersão de semente, ou seja, eu tenho uma maior conquista territorial, tá? Agora, com a presença da flor e do fruto, não teve para ninguém. Vamos dizer assim, não teve para ninguém. Por quê? A flor é o órgão reprodutor da planta, tá? Eu estou falando mais um pouquinho do reino planteiro, porque a gente não falou, tá, gente? A flor é o órgão reprodutor da planta, ponto. E, geralmente, o que a gente acaba pensando na flor? O que a gente logo imagina de uma flor?
Aquela flor bonita, cheirosa, né, chamativa. E é isso mesmo que a flor é. Ela é um órgão reprodutor da flor. Então, ela precisa ser chamativa. Mas ela é chamativa somente com cores e formatos? Não. Ela pode ser chamativa com cheiros, com sabores, ou seja, a flor é uma estrutura reprodutiva das angiospermas, é uma estrutura evolutiva das angiospermas. Tá? Por quê? Porque isso é um atrativo para agentes polinizadores. Porque depois da aparição do pólen, eu tenho pólen para todo mundo também. Ou seja, gimnosperma e angiosperma têm a formação dos grãos de pólen. E com as flores sendo chamativa, eu tenho muito mais possibilidades de agentes polinizadores. Ou seja, por exemplo, né? Por exemplo, a abelha é o principal polinizador que você vai escutar sempre. A abelha, aquelas patinhas dela com aparência peluda, não são pelos, tá, gente? Mas com essa aparência, elas chegam em determinada flor, vão sugar o néctar dessa flor, porém, para conseguir sugar, acabam passando por onde? Pela parte masculina da flor, onde eu tenho a formação dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen extremamente finos e leves, eles acabam grudando nessa patinha da abelha, que de flor em flor, ela vai levando, vai pegando grãos de pólen aqui, levando para lá, levando para cá, trazendo para cá, enfim. Isso é polinização. E essa polinização pode acontecer não somente com as abelhas, pode acontecer com aves, pode acontecer com vários tipos de seres vivos, tá? Então, a presença da flor, ela foi um atrativo que aumentou o número e a diversidade dos agentes polinizadores. Por quê? No caso das gimnospermas, a polinização acontecia, mas acontece principalmente pelo vento, tá? É o que a gente chama de anemofilia. Por quê? A pinha, que é a estrutura reprodutora, ela não é uma estrutura chamativa. Ela não é uma estrutura que faz com que outros seres vivos se acheguem a ela, entendeu? E a produção dos grãos de pólen, elas vão sendo liberadas pelo vento, não, né? Elas ficam na superfície da pinha masculina, né, do estróbilo masculino, e o vento acaba por levar esses grãos de pólen, atingindo a estrutura feminina, enfim. Acontece a fecundação, eu tenho aí a formação de uma semente. E essa semente, ela é plantada em algum lugar, enfim. Bom, com a presença da flor, não, gente. A flor, ela atraiu vários, por exemplo, as flores que os agentes polinizadores têm hábitos noturnos, elas geralmente não têm cores vibrantes, elas têm odores marcantes. Tá? Já ouviram falar da dama da noite, uma flor que só abre à noite? Ou seja, só abre à noite, ai meu Deus, como é que ela vai. Como é que acontece a polinização dela? Eu tenho um agente polinizador que tem hábito noturno. Por exemplo, o morcego. O morcego tem hábito noturno, ele pode muito bem passar por uma folha e levar, enfim, isso pode acontecer. Não somente o morcego, de repente eu dei um exemplo errado, enfim. Mas eu tenho agentes polinizadores à noite, ou seja, as flores são atrativos reprodutivos, tá? Bom, a partir do momento, tá bom, eu tenho lá a polinização, eu tenho a fecundação, eu tenho a formação dos frutos. Primeiro, os frutos, eles são originados do ovário da flor. Deixa eu abrir aqui a página só para vocês verem, porque em relação... Deixa eu falar primeiro da evolução, depois eu abro. Os frutos são estruturas, primeiro, protetoras da semente. Poxa, antes eu tinha uma semente que só tinha uma casca. Agora, tudo bem que a casca é muito mais rígida, muito mais dura, mas agora, além dessa proteção, né, da casca, que é um pouco mais fina, eu tenho um fruto envolvendo, tá? E esse fruto, ele também é de grande importância evolutiva, por quê? Porque o fruto, ele é um atrativo para quem? Para os dispersores de sementes. Ou seja, aí eu posso falar de um passarinho que come uma fruta aqui, nessa refeição ele ingeriu umas sementes, as sementes não são digeridas, ele defeca a quilômetros de distância. E a semente vai cair no chão, vai germinar a quilômetros de distância, tá? Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho um atrativo.
Agora os animais vão lá atrás daquele fruto, para se alimentar daquele fruto, tá? Então, eles acabam levando a semente consigo. Isso fez com que a, a dispersão, a colonização das angiospermas esteja presente em todo o nosso globo terrestre, tá? Então, as angiospermas são o grupo mais diverso e que ocupa maior extensão territorial do nosso planeta, tá? Por quê? A pergunta foi, por que isso acontece? Por causa das flores e frutos, tá? Geralmente as perguntas são direcionadas a esse processo de evolução. Mas vamos lá falar do fruto agora, só para dar uma pincelada para vocês entenderem. Flor, tá? Porque a flor pode aparecer. A flor clássica está aqui, tá? Essa flor aqui é uma flor díclina, que é chamada porque tem as duas estruturas, tem a estrutura masculina e a estrutura feminina, tá? A estrutura feminina da flor, toda aqui, ó, tá? Essa daqui. Esse centrozinho, que forma como se fosse um vasinho, tá? Aonde eu tenho o ovário, cadê meu? Aqui, olha o ovário aqui. É o ovário que dá origem ao fruto. Guardem sempre isso. É o ovário que dá origem ao fruto, tá? Quando a gente chama de pseudofruto, é porque aquela parte carnosa que às vezes a gente come, ela é proveniente de outra parte da flor, tá? Mas o fruto verdadeiro, ele é proveniente do ovário, tá? Bom, essa aqui é a parte feminina. A parte masculina é essa, como se fossem essas anteninhas aqui, ó, tá? Ó. E a produção de pólen acontece exatamente nessa pontinha aqui. O que facilita o quê? A dispersão do pólen, facilita a polinização. Por exemplo, se a abelhinha vem aqui chupar o néctar que está aqui dentro do ovário, ela pisa nisso tudo aqui. Pisando nisso tudo aqui, ela vai pegar pólen de todos eles aqui e vai levar para a próxima flor. E isso é muito importante, tá? Aqui acontece mais ou menos, olha só o que acontece. A formação do tubo polínico, que é lógico que só acontece por conta do pólen, tá? Ela que substituiu, o tubo polínico substituiu a água ao encaminhar o gameta. Lembra? Gameta masculino de briófita e pteridófita depende da água para nadar até o gameta feminino, tá? Já nas angiospermas, nas gimnospermas e angiospermas, eu tenho a criação do pólen, né? Eu tenho o surgimento do pólen. E o pólen tem uma estrutura específica para formar o caminho do gameta masculino até o gameta feminino, tá? Então, dentro do grão de pólen, eu tenho o que a gente chama de célula espermática, perdão, célula vegetativa, eu estou lendo célula espermática aqui, a célula vegetativa, e essa célula vegetativa é ela quem vai abrir o caminho até o gameta feminino, tá? É essa célula vegetativa que vai abrir, olha aqui, ó, aqui eu tenho a célula vegetativa que está em pretinho, tá? Essa célula que vai abrir o caminho, ou seja, agora eu tenho quem faça esse caminho no lugar da água, tá? Então, o surgimento da semente e o surgimento do tubo polínico, do pólen, dos grãos de pólen, foram que fizeram com que as gimnospermas e as angiospermas conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Até aí, tudo bem? Sim. Tudo bem. Eu sei que eu estou falando muita coisa, mas é só porque a gente não falou disso, tá? E eu acho que essa questão fala exatamente fala exatamente da evolução. Durante a evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características são indicadas por números. Se você for parar para anotar aqui, este desenho aqui, este gráfico aqui, ele mostra mais ou menos aquela filogenia, tá? Só que de uma maneira diferente. Mostrando aqui as minhas plantas chamadas de briófitas, aqui as pteridófitas, olha, gimnosperma
e angiosperma. Só que aqui, gente, até o próprio enunciado mostra também, né? O próprio enunciado não, a própria legenda mostra também, tá? Ele me deu os números das características, ele me deu o ponto das características, aonde a característica surge, que dá origem a outro grupo, e me deu o nome, tá? A pergunta é, né? A aquisição evolutiva que permitiu a conquista, está falando exatamente isso, a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Primeiro, o que você tinha que lembrar? Quem conquistou definitivamente foi Gimnosperma e Angiosperma, tá? Ah, não lembro a questão. Não lembro por quê. Gente, está aqui, ó. Ó. Quem conquistou definitivamente Gimnosperma e Angiosperma. Ou seja, qual característica em comum das duas fez com que elas conquistassem? Está aqui no 3. Está aqui no 3. Eu vou na minha legenda, é a formação do tubo polínico. Tá? Bom, não sei. Não sei quais são as plantas, esqueci, mas eu sei que é a produção de sementes de pólen. Aqui, ó. 3. Formação do tubo polínico. Quem forma o tubo polínico só pode ser o quê, gente? O grão de pólen. Tá? Dúvida nessa questão? Não, tranquilo. Tá, olha só. Esse resuminho aqui que eu queria mostrar. Esse resuminho aqui, ele é bem interessante na hora de estudar. Porque ele resolve, sei lá, 90% das questões do Enem são resolvidas por esse resumo, tá? Aqui eu tenho todos os meus grupos vegetais, Bryopta, Pteridopta, Gimnosperma e Angiosperma, nessa ordem de evolução. E aqui eu tenho as características. Olha, as Bryoptas são avasculares, ou seja, não tem xilema e floema. Porém, a parte das Pteridoptas todo mundo tem. Gametófito no caso das Bryoptas, que é a estrutura haploide, tá? Lembra, gente, no nosso corpo, a estrutura haploide é o quê? É o gameta, tá? No caso aqui das Pteridófitas em diante, a estrutura haploide também é o gameta, tá? Mas na briófita, que é toda diferentona, é o gametófito dominante, tá? A partir das Pteridófitas é o esporófito. Todo esporófito é o quê? Diploide, tá? Então, todo mundo diploide ali. As briófitas não têm raiz caulifolha, porque elas não formam tecidos verdadeiros. Elas são chamadas de rizóide, as estruturas são semelhantes, porém são chamadas de rizóide, cauloide e filóide, tá? Já a Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma tem raiz caulifolha. Ponto. Tá. Agora, principal característica, você viu que de briófita para Pteridófita tem muita diferença, tá? Mas as duas aqui, ó, precisam de água para reprodução. Ok. Agora eu vou na diferença da gimnosperma em relação à pteridófita. O que surge na gimnosperma que não tem na pteridófita? Sementes e grãos de pólen. A partir daqui, todo mundo tem semente e grãos de pólen. A mesma coisa eu vou fazer o seguinte: o que tem nas angiospermas que não tem nas gimnospermas? A flor e o fruto. Tá? Essas são as características. Esse quadrinho aqui é um quadrinho resumido, é lógico que é resumido, porém, ele responde grande parte das perguntas, principalmente em se tratando de Enem. Tá? Ok aí? Ok. Vamos lá. Então, aí é a número 3, né? A formação do tubo polínico. Tá? Olha aqui, membrana plasmática de novo, na mesma prova. Tá? Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, nossa senhora, para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o feijão. Enfim,
Me colocou uma situação que é bem normal dentro de casa. Funciona, tá, gente? Numa comida que você salgou demais, principalmente, aliás, com caldo, principalmente, com outro tipo de comida é mais difícil. Quando você coloca a batata inteira, ou então em pedaços, sem nada, a batata puxa esse sal, tá? E acaba, a gente não perde a comida. Isso acontece de verdade, porque eu já fiz isso várias vezes. É quando a gente erra muito no sal, né? Vamos lá. A pergunta é: o sal foi absorvido pelas batatas por? É uma questão muito direta essa questão, tá? Olha, o sal foi absorvido. Eu não estou falando de nada, estou falando de sal, estou falando de soluto. Então, em relação ao transporte pela membrana, eu tenho que guardar o seguinte: eu tenho dois tipos de transporte. Eu tenho transporte ativo, com gasto de energia, aqui eu não estou falando nada de gastar energia, e tenho transporte passivo, sem gasto de energia, tá? Só que dentro do transporte passivo eu tenho dois tipos ainda, tá? Eu tenho a difusão e a osmose, tá? A difusão é o transporte de soluto pela membrana. É o transporte passivo de soluto pela membrana. E a osmose é o transporte de água. Tá? E isso você tem que guardar, tá? Osmose é o transporte de solvente. Porém, o solvente nos corpos, nos organismos vivos, é a água, tá? Ou seja, a própria questão está me falando, o sal foi absorvido. Quem está se movimentando? O sal. O sal é um soluto. Ou seja, eu não estou falando de osmose. Tá? Na verdade, é uma questão bem direta, porque eu estou falando de difusão. Tá? É uma questão bem direta, mas eu vou falar o que é cada um aqui também. Porque isso aqui confunde muito em relação ao transporte pela membrana. Transporte pela membrana é o que entra e sai da célula por intermédio da membrana plasmática, tá? A membrana está ali, pode passar, não pode passar, enfim. Isso é transporte pela membrana, tá? Os termos fagocitose, a resposta dessa questão é difusão, tá? Os termos fagocitose, exocitose e pinocitose significam englobamento de partículas. É como se eu estivesse pegando alguma coisa, a membrana está aqui. O que a membrana vai fazer? Ela vai. É como se ela fosse abrir os braços para colocar para dentro. Não é um transporte pela membrana, tá? É entrada de substâncias e saída. Ali no caso é entrada e saída de substâncias. Conseguiram entender a diferença? Porque transporte pela membrana, que está a membrana, ele passa pela membrana. Pela proteína ou pela bicamada de fosfolipídio, enfim, ele passa pela membrana. Já o termo fagocitose, exocitose e pinocitose é como se a membrana criasse alguns bracinhos e envolvesse e colocasse para dentro alguma coisa, como se ela estivesse mais comendo, como se ela estivesse pegando alguma coisa assim, tá? Essa é a diferença, tá? Bom, fagocitose é quando a célula engloba partículas sólidas. Fagocitose, quando a célula engloba partículas sólidas, tá? Exocitose é quando ela libera alguma substância, geralmente de secreção celular. Produzir uma proteína que é para ser usada na corrente sanguínea. O que eu vou fazer? A célula vai produzir e vai jogar na corrente sanguínea, tá? Ó, eu tenho uma vesícula, essa vesícula vai se fundir com a membrana, abrindo essa vesícula e sendo levada, tá? E o termo pinocitose é o englobamento também, é colocar para dentro da célula partículas líquidas, tá? Você está vendo aí que eu não estou falando de... Eu estou falando de substâncias maiores? Fagocitose, pinocitose e difusão não, e exocitose são entradas e saídas da célula referentes por exemplo, a micro-organismos. O macrófago, que é uma célula de defesa, ele pega, por fagocitose, ele consegue englobar bactérias, por exemplo. Mas ele passa pela membrana? Assim, pela membrana, não. Ele tem que abrir e formar uma vesícula através da membrana, tá? Olha só, duas questões de membrana plasmática em uma mesma prova, tá? Claro, cada um com dois assuntos diferentes, mas sobre a membrana plasmática. Tanto que esse aqui é transporte pela membrana. Gente, transporte passivo tem dois, difusão e osmose. Tá?
tá? A osmose é a passagem de água. Já teve uma questão no Enem mesmo, que fala também da pessoa cozinhando, acho que no caso é batata, e eu acho que eu dei esse exemplo no dia que eu falei da osmose, aqui no MEP mesmo. Ele fala de por que tem gente que coloca sal na batata antes de fritar, né? A pessoa bota o sal, pega lá a batata, bota o sal nela, da batata crua antes de fritar. O que acontece? Por que a batata, em teoria, fica mais sequinha? Né? Mas ele fala do transporte. Porque a água se movimenta com mais concentrada, a água quer diluir. Então, onde tem mais sal? Do lado de fora da batata. Se tem mais sal do lado de fora da batata, o que vai acontecer? A água vai sair. Por que a água não foi para dentro da batata? Por que a água da batata não foi para o feijão, né? Porque as concentrações estavam diferentes. Conseguiram perceber essa diferença? Gente, Sim. então tá, tô seguindo, hein? Bom, essa questão aí é a questão de sacanagem. Eu achei a questão mais difícil dessa prova, tá? Porque é uma questão bem, para mim, profunda, entendeu? Bem aprofundada. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembranas, prótons de hidrogênio provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. Ele quer saber da onde que vem esse efeito emagrecedor, tá? Vocês lembram aí da respiração celular? Hein, gente? Esse daqui eu já falei aqui. Professora, poderia repetir? Desculpa. Claro. Repetiu o quê? A pergunta ou sobre a respiração celular? A pergunta, a última coisa que a senhora falou. Eu falei, se vocês lembram do que é a cadeia respiratória. Sim, mais ou menos. Então, vamos lá. Primeiro que a respiração acontece por 3 etapas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, tá? A glicólise acontece do lado de fora da célula, tá? É independente do oxigênio, então vai acontecer independente do oxigênio. Mas se eu tenho oxigênio, vai acontecer o quê? Vai acontecer o resto da respiração celular dentro da mitocôndria, tá? No meio, na matriz mitocondrial, eu tenho o ciclo de Krebs, que tem a função de extrair toda a energia da molécula de glicose, e essa energia é enviada para quem? Para a cadeia transportadora de elétrons, que fica onde? Que acontece onde? Nessa membrana interna da matriz mitocondrial. Quando ele fala espaços entre membranas, ele está falando desse espaço aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna. É esse espaço que ele está falando, tá? Vamos lá. O que acontece? O enunciado fala o seguinte, que o remédio, né, o DNT, esqueci já o nome do remédio, DNT, esqueci mesmo. O DNT, ele é o quê? Ele é um desacoplamento. Ele interfere na cadeia respiratória. O que ele faz? Ele pega os prótons de hidrogênio que estão no espaço entre membranas. Olha aqui. Aqui eu tenho a membrana interna, aqui eu tenho a membrana externa. Vamos lá. Ó. Finge que esse vermelho é a membrana externa. Tá? O que acontece é o seguinte. Quando eu tiro toda a energia da molécula de glicose, essa energia chega aqui na matriz mitocondrial e ela é liberada para essas proteínas aqui, tá? Essas proteínas os elétrons que são liberados, ou seja, a energia que é liberada lá no ciclo de Krebs,
ela vai passando de proteína em proteína, olha que bonitinho. O próprio desenho está mostrando aqui, deixa eu apagar. Ó, os elétrons fazendo aqui, ó. Os elétrons vêm nessa proteína, chegam, passam para essa, que passam para essa, que passam para essa, que passam para essa, até que eles... Só que durante essa passagem que está acontecendo aqui nessa membrana, essa membrana interna, eu estou deixando energia para quê? Para bombear hidrogênio para os espaços entre membranas. Eu quero encher esse espaço aqui, ó, de hidrogênio. Essa é a minha intenção, essa é a intenção da cadeia respiratória. Por que eu quero encher esse espaço entre membranas de hidrogênio? Tá? Por que eu preciso encher? Porque se aqui eu tenho muito hidrogênio, o que vai acontecer? Eu tenho uma proteína especial. Essa proteína, né, essa enzima, chamada de ATP sintase, que forma moléculas de ATP, ela depende de quê? É como se ela dependesse da pressão de hidrogênio que tem aqui. Quanto mais hidrogênio eu tiver aqui, mais hidrogênio vai passar pela ATP sintase, mais ATP eu vou ter formado. Mais hidrogênio, mais ATP sintase trabalha, mais ATP vai ser formado. Ou seja, o que o remédio faz? Ele captura esse hidrogênio aqui e traz de volta para a matriz. Captura esse hidrogênio aqui e traz de volta para a matriz. Ou seja, eu estou tirando o hidrogênio da onde é para ter muito hidrogênio. De onde é para ter, da onde. Desculpa. Eu estou tirando hidrogênio de onde tem que ter muito hidrogênio. Tá? O remédio faz isso. Bom, se eu tenho pouco hidrogênio aqui, eu tenho menos trabalho da ATP sintase. Se eu tenho menos trabalho da ATP sintase, eu tenho uma menor produção de quê? De ATP. Se eu tenho uma menor produção de ATP, o que o meu corpo vai fazer? Vai querer quebrar mais glicose, porque eu estou com pouco ATP, a minha fonte de energia é glicose. A minha fonte de ATP, para formar ATP, é glicose. Então, eu vou consumir muito mais glicose. Esse é o efeito emagrecedor deste remédio, tá? O que eu tinha que saber aqui, eu precisava, nessa questão, eu precisava saber sobre a cadeia respiratória, tá? Nessa questão, eu precisava saber da cadeia respiratória. Por isso que eu falei que era uma das questões mais difíceis, porque é uma questão muito, tipo assim, uma questão muito direta, é uma questão muito, muito mais aprofundada. Porque mesmo com o texto, tá? Mesmo com o texto, ficaria mais difícil da gente chegar a achar uma resposta, entendeu? Não é aquele tipo de questão típica do Enem que tem o quê? Que tem uma grande porcentagem de interpretação, tá? Não é uma questão típica do Enem, mas 2018 teve questão, 2019 teve questão assim, e 2020 também teve essas questões mais aprofundadas, uma questão mais conteudista. Essa era uma, tá? Porque ele falou um monte de coisa, mas explicou para mim o que ele fazia. Olha, ela captura o hidrogênio, retornando à matriz mitocondrial. Eu tinha que lembrar que o hidrogênio, a alta concentração de hidrogênio no espaço entre as membranas era de fundamental importância para que a ATP sintase funcionasse. Ou seja, é uma questão muito mais conteúdo, tá? Essa questão era uma questão considerada difícil, tá? Vamos lá, na resposta. Então, quer saber o efeito emagrecedor? A gente viu lá que o efeito emagrecedor, o quê? Eu vou ter o quê? Eu vou produzir menos ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. É a letra E, a resposta, tá? Porém, vamos nas outras. Obstrução da cadeia respiratória. Eu não estou obstruindo nada, tá? Eu não tenho nenhum tipo de obstrução. Porque ele não me falou, o texto não me falou nada de obstrução, ele me falou que ele pega os prótons de hidrogênio, tá? Resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Nada a ver, né? Bloqueio das reações do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, não tem nada a ver com cadeia respiratória, tá? Diminuição da produção do acetil-CoA. Isso daqui acontece antes ainda do ciclo de Krebs. Tá? Assim que o piruvato entra, que é uma molécula com 3 carbonos, ele sofre uma descarboxilação
formando o acetil. Esse acetil ele vai se ligar com a enzima A para só então entrar no ciclo de Krebs, ou seja, antes ainda do ciclo de Krebs. Eu estou falando de um problema na cadeia respiratória, tá? Inibição da glicólise de ATP. Glicólise de ATP é ótimo, porque a glicólise é um processo de quebra da molécula de glicose. Eu até tenho informação de ATP, porém não existe uma glicólise de ATP, tá? Então, essa daí não era mesmo, ok? Essa era uma questão considerada difícil. Até aí, tudo bem, gente? Tá ok. Já são, nossa, gente, já são 8 horas. Deixa eu ver se tem mensagem da Ana. Na semana passada eu estava muito cansada, gente, desculpa mesmo. Não, não. Gente, vocês pegam o celular e quando vocês percebem que você está fazendo um monte de coisa no celular e não faz o que você queria? Eu peguei o celular, quase que eu comecei a mexer no celular. É automático, né? Vamos lá. Vou fazer mais uma aqui, deixa eu ver qual que é a próxima. Ah, aqui, gente. Entra, foi a Ana. Foi a Ana. Não. De qualquer maneira, gente, olha só, não vou entrar, não, daqui a pouco a Ana não me avisou nada, então ela está entrando, tá? A gente continua semana que vem, 2019/2020, eu vou fazer umas questões de 2020 também. Aí a gente vai resolvendo essas questões. Até aí, alguma dúvida, gente? Eu demorei Não, aqui foi porque a gente tranquilo. falou, a gente está falando de uma questão de botânica, e a botânica a gente não falou, não deu tempo da gente falar, então por isso que eu me demorei mais um pouquinho na questão de botânica, ok? Ok. Então, gente, ó, um beijo para vocês, uma boa semana, tá? Esse é um mês muito corrido, nossa senhora. Mas, enfim, vai dar tudo certo. A gente é capaz de qualquer coisa, desde que a gente queira, tá? E a gente já olha só, a gente está numa quarta-feira à noite estudando online, o que às vezes torna mais difícil, hein? Porque imagina, gente, ser cansado do dia inteiro de trabalhar e eu falei, não, vou estudar. Então, vocês estão mais que de parabéns e chegar até hoje, ó, dia 3 de novembro, estudando, tá? Qualquer dúvida, volto a falar, o meu número está no grupo, tá? Pode mandar mensagem, pode mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou deixar essa prova do Enem, vou deixar essas questões lá, deixar 2018, 2019, vou botar agora no site, tá? Vou deixar para vocês, deixa eu parar aqui a apresentação, para ver se some os outros, tá? Para vocês poderem visualizar, tá? Às vezes querem fazer a questão, não quer fazer tudo, quer fazer só biologia, enfim. Aí eu vou deixar a prova lá para vocês, ok? Tá bom. Gente, então, olha, um beijo muito grande para vocês, tá? Um bom descanso. Eu sei que vocês têm aula agora, mas depois vocês vão descansar, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. E semana que vem a gente está aqui, tá? Obrigado pela Beijo aula, para vocês. professora. Muito obrigado. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, amores. Até semana que vem. Tchau, tchau.